Gramsci acreditava o seguinte, que a cultura europeia, com aquelas 3 colunas, a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, precisava ser implodida. Mas implodida como? Lentamente, anonimamente, gradualmente. Então, gente, essas coisas, na técnica gramsciana, nada pode ser ostensivo. Tudo deve ser disfarçado. Você deve subministrar o veneno ao paciente e ele deve tomar aquilo todos os dias espontaneamente achando que é remédio. Compreende? Você deve dourar a pílula. Você tem que apresentar para a pessoa o veneno que irá matá-la, como se aquilo fosse o medicamento de sua salvação. Você precisa destruir a cultura em nome da dignidade do homem. Em nome da liberdade, você cria a ditadura. Em nome da dignidade do homem, você cria a destruição. Em nome dos direitos humanos, você cerceia os direitos. E é isso que é o caminho gramsciano. É o caminho onde, e aqui é importante isso para vocês desde o início, existe uma propaganda e existe uma realidade. Uma coisa é o que o marxismo cultural alardeia, outra coisa é o que ele realmente faz. Um dos filósofos que Gramsci estudou e que todo o pessoal da esquerda venera é Maquiavel. E Gramsci colocou claramente que aquilo que Maquiavel fez a favor do príncipe, nós devemos agora fazer a favor do partido, que é o novo príncipe. Ou seja, não existe certo e errado. Não existe moral e imoral. Eles conhecem a sua lógica burguesa e sabem que você tem um apego atávico ao bem e ao mal, a distinção do que é certo e do que é errado, do que é moral e imoral, do que é ético e não é ético, e ele irá usar isso contra você. Afinal, os comunistas são contra ou a favor do homossexualismo? Depende. Quando o homossexualismo atrapalha a revolução, eles são contra o homossexualismo. Quando o homossexualismo ajuda a revolução, eles são a favor dele. Não existe certo e errado. Existe simplesmente o que ajuda a revolução. Por quê? Porque não existe verdade. O mundo é irracional. A realidade é caótica. A realidade é irracional. Tudo aquilo que você coloca como sendo verdade racional é uma criação sua. E se você tem um sistema racional, rígido e engessado, burguês, eles têm um sistema racional, versátil, revolucionário e dialético. É a dialética, é a força da dialética. Entende? A força da dialética quer dizer que, na Rússia, eles jogam os homossexuais na cadeia. Por quê? Porque eles querem o homo soviéticos, o novo homem que irá lutar. E o homossexualismo é uma falta de virilidade, é uma falta de força, é uma falta de capacidade de luta, de potência masculina. E, portanto, isso vai prejudicar a causa revolucionária, homossexuais todos nos campos de trabalho, nos gulag. Mas, por outro lado,
Esses homossexuais são absolutamente indispensáveis e importantíssimos para derrubar o sistema ocidental. Então, os mesmos comunistas que põem os homossexuais na cadeia em Cuba irão despejar rios de dinheiro para fazer passeatas gay na Paulista. Por quê? Porque os direitos homossexuais irão trazer abaixo o sistema. Compreendem a lógica? Ou seja, a lógica é uma lógica dialética. Não existe verdade, existe aquilo que é oportuno. Então, como é que nós vamos fazer para transformar o senso comum? Vou ensinar a vocês a serem bons gramscianos. Quem aqui for professor de seminário, aprenda como é que se perverte um seminarista. Você faz o seguinte: eu sou professor de, sei lá, me diz uma matéria aí, por favor. Hein? Uma matéria teológica. Eucaristia. Muito bem. Eu vou ser professor de Eucaristia. Então, teologia sacramental, tratado a respeito da Eucaristia. Chego em sala de aula, não trago nenhum livro, peço para vocês fecharem os livros, esquecerem o catecismo, porque afinal nós não vamos ser infantis, nós somos pessoas inteligentes. Então pense o que é Eucaristia. E os alunos começam a falar. Depois, outra coisa, essa posição que nós estamos aqui, eu sentado na cátedra e vocês aí, sentados em cadeiras, eu estou falando para vocês e impondo minhas ideias? Não, vamos nos sentar em círculo, onde nós somos todos iguais. E eu estou aqui somente como facilitador. Eu não vim aqui para ensinar nada a ninguém. E aí nós começamos a falar o que é que você acha da Eucaristia. Quando você diz alguma coisa a respeito da Eucaristia que seja revolucionária, a Eucaristia é a partilha do pão. Eu, como professor, enfatizo aquilo. Vejam, isso é importante o que ele está dizendo. Que observação inteligente! Você é perspicaz, você é muito crítico e você elogia e enche o ego daquele seminarista, ele se enche, né? É o balão, a vaidade. Não existe coisa melhor do que usar a vaidade das pessoas. Depois, um outro romaninho, vestidinho de calça social com a camisa abotoada até aqui, manga comprida, com o tercinho pendurado no bolso, diz: a Eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas você precisa ser mais crítico, meu filho. Você não pode... Veja a ingenuidade do que você está dizendo. Isso era o professor que não queria ensinar nada, hein? Ele não queria ensinar nada. Você é muito ingênuo. Porque, veja, quando é que Jesus instituiu a Eucaristia? Foi na última ceia, era uma refeição. Que bobagem! A Eucaristia é uma refeição onde Jesus ensinou a partilha. A Eucaristia é serviço. Olha o que Jesus fez na Eucaristia. São João, por exemplo, dos 4 evangelistas, São João é o único evangelista que não tem um relato a respeito da instituição da Eucaristia, porque ele colocou o que no lugar? O lava-pés. A Eucaristia é isso, é serviço. É lavar os pés. E então assim você ri do que é tradicional, escarnece o que é a fé da igreja tradicional, colocando como não crítico, como ingênuo, enaltece aquilo que é revolucionário. Os alunos voltam para casa sem praticamente ter aprendido nada de novo, mas com o senso comum invertido. Ou seja, você reforça o que no senso comum é revolucionário e você escarnece, faz pouco caso daquilo que é
a fé da igreja tradicional. E se você fizer isso, você será um bom professor teórico, gramsciano, marxista. Compreendem? Você não precisa ser um grande intelectual. E isto é uma das razões pelas quais o sistema educacional brasileiro está absoluta e totalmente falido, porque as nossas universidades, todas, estão infiltradas de gramscismo. Você vai ensinar português na sala de aula. Para ensinar português hoje em dia, o que é que você faz? Você não entra com a gramática e ensina português. Você não ensina mais gramática, verbo, sujeito, complemento, objeto direto, adjunto nominal, restritivo, adjunto adverbial, verbo regência verbal, essas coisas. Nada disso, que bobagem! O português é para comunicar. Nós estamos aqui para fazer comunicação. Então você vai dar um texto para o aluno de um tema social que você queira debater e você vai debater política enquanto está sendo pago para ensinar português. Compreende? Porque você tem que ensinar o aluno a se expressar. E se o aluno falar português errado, não tem problema. Nós vai, nós vem, nós volta, nós quer. Isso daí não é português errado. Você tem que relativizar a coisa, é que ele não está usando a chamada norma culta. Mas essa não é a única forma de falar português. Tem várias formas de falar português. E assim você vai. Ou seja, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Hoje, os nossos alunos chegam à universidade absolutamente analfabetos. Porque ao invés de aprender português, estavam aprendendo cartilha marxista. E isso ajuda muito, porque, afinal das contas, se eu quero implantar o socialismo, eu preciso dominar a sociedade, e para dominar, nada melhor que dominar uma classe de idiotas. Então, eles são anti-intelectualistas, não querem absolutamente que você aprenda nada, que você estude nada, e se for para estudar, é para estudar do jeito que eles querem.